Minha tia zombou do meu trabalho no Natal. Mal sabia. Ela que o futuro da filha dela estava nas minhas mãos. A reunião de família no Natal estava a todo vapor quando minha tia Carmen começou a zombar de mim, enquanto eu revisava alguns documentos de trabalho no meu canto. Para de fingir que tá tão ocupada. Todo mundo sabe que você só ganha uns 6 mil reais por mês. Minha filha Raquel, sim, é uma profissional de verdade, viu? Designer de primeira linha, tão importante que nem conseguiu voltar para casa no Natal. Como eu não respondi, tia Carmen incentivou seu filho mimado, Pedrinho, a apagar todos os meus arquivos enquanto eu fui ao banheiro. Quando voltei, tremia de raiva. Aquela proposta precisava ser entregue em 10 minutos. Se eu não enviasse, estava acabada. Tia Carmen deu de ombros com uma expressão de desprezo. É só uma criança. Como ele ia saber o que fez? E, sinceramente, seu trabalho nem pode ser tão importante assim. Então, e daí se te demitirem? Quem sabe você finalmente sossega e arruma um marido para seus pais pararem de se preocupar. Não consegui evitar um sorriso silencioso. Se ela ao menos soubesse que a proposta, na verdade, era o trabalho da sua preciosa filha Raquel, e que aquilo ia determinar se ela continuaria empregada ou não. E adivinha? Eu era a cliente que ia tomar essa decisão. No segundo dia do Natal, nossa família voltou para a casa da avó Lúcia para a tradicional reunião. Mal tinha me sentado quando recebi uma mensagem da minha prima Raquel. Acabei de te mandar minha proposta por e-mail. Por favor, pelo amor de Deus, revise o quanto antes. Minha carreira tá em jogo. Raquel trabalha como designer publicitária. A empresa dela tá passando por dificuldades financeiras e planeja fazer cortes. Esse projeto com a minha empresa foi a forma que encontraram de avaliar quem vai ficar. Os colegas dela já tinham enviado suas propostas. Só Raquel ainda não tinha terminado a dela. Disse que precisava criar algo perfeito para se destacar. Então passou mais de um mês virando noites e dormindo só 2 horas por dia. Mas meu sócio já tinha escolhido uma proposta que ele gostou e nem queria considerar outras. Só depois de eu implorar muito, ele concordou em dar uma última chance para Raquel. Cumprir prazos faz parte da avaliação, ele disse. Então precisamos receber a proposta até 20 horas de hoje, sem exceções. Avisei Raquel várias vezes para enviar logo, mas depois de esperar o dia inteiro, ela só mandou às 19h45. No nosso grupo de trabalho, meus 2 sócios estavam impacientes. Se não fosse por sua causa, nem estaríamos perdendo nosso Natal trabalhando, reclamaram. Reencaminhei a proposta de Raquel o mais rápido que pude. Pelo menos poderia dizer que fiz minha parte. Só que quando achei que o problema estava resolvido, apareceu um ponto de exclamação vermelho. Sem conexão com a internet. Envio falhou. Levantei o olhar e vi meu primo Pedrinho, de 10 anos, balançando o cabo do roteador e fazendo caretas. Suspirei. Pedrinho, para com isso. Liga de novo, por favor. Antes que eu terminasse de falar, a voz estridente da tia Carmen ecoou pela sala. Bruna, como é que você tem coragem de gritar com uma criança? A família toda parou para me olhar. Fiquei desconcertada. Forcei um sorriso e respondi. Não tô gritando, só pedi para ele conectar o cabo de novo. Tia Carmen limpou umas migalhas das mãos e me olhou de cima a baixo com desprezo. Trabalhando no Natal? Você deve ser muito ocupada, hein? Até seu tio João, que é dono de supermercado, não tá assim tão atarefado. Tá querendo impressionar quem? Olhei o relógio. Só faltavam 12 minutos. Não tinha tempo para discutir, então decidi usar meu celular para enviar o e-mail. Mas tia Carmen arrancou o telefone da minha mão antes que eu pudesse fazer qualquer coisa. Você não respeita nem os mais velhos? Como é que se atreve a olhar pro celular enquanto eu tô falando? Odeio essa geração de agora, sempre grudada nessas telas. Isso aqui é uma reunião de família e você nem conversa com ninguém. Tá fingindo estar ocupada só pra fugir da gente. E pra quê? Todo mundo sabe que você só ganha uns 6 mil reais por mês. Com isso, ela desligou meu celular na frente de todo mundo. Eu ri. Tia Carmen, isso é sobre o futuro da sua filha. Ela caiu na gargalhada. Minha filha é uma designer de primeira. O futuro dela não depende de alguém como você. Nunca disse pra gente o que realmente faz, né? Deve ser porque tá com vergonha do seu salário miserável. Todo mundo sabe que você é só uma funcionária comum, se achando ocupada à toa. Tá ridícula. Minha mãe, percebendo que eu tava incomodada, tentou intervir. Carmen, não fala assim. A Bruna não estaria trabalhando no Natal se não fosse realmente urgente. Devolve o celular dela, por favor. E Pedrinho, liga o cabo da internet de volta, todo mundo precisa usar. Minha mãe falou calmamente, mas foi o suficiente para Pedrinho começar a chorar, apontando para mim e para ela como se fosse a maior injustiça do mundo. Minha avó Lúcia, vendo o neto chorando, pegou uma tesoura e ameaçou cortar o cabo do roteador.
A sala virou um caos completo. Olhei o relógio de novo. Só faltavam 8 minutos. Raquel, sua carreira pode ser arruinada por causa da sua própria mãe. Tudo começou naquele Natal caótico, onde as máscaras que a família insiste em usar começaram a cair. Depois de toda a confusão com minha tia Carmen, meu primo Pedrinho e o atraso da proposta de Raquel, eu sabia que não poderia continuar sendo a pessoa que abaixava a cabeça e engolia os abusos em nome da harmonia familiar. Ali, sentada no sofá da casa da minha avó Lúcia, com meu celular desligado na mão e Pedrinho choramingando no canto como se fosse a maior vítima do mundo, tomei uma decisão silenciosa. Isso não ia ficar assim. Bruna, para com isso. Você tá levando tudo tão a sério. É Natal, disse tia Carmen rindo e balançando as mãos como se estivesse exorcizando qualquer possibilidade de culpa. Olhei para ela. Não disse nada. Não era hora de discutir. Mas por dentro, cada palavra dela era como um fósforo aceso jogado em um barril de gasolina. O relógio marcava 19h59 quando finalmente consegui mandar o e-mail com a proposta de Raquel. Meu coração estava disparado, minhas mãos tremiam. Fiz tudo o que pude, mas sabia que tinha um risco enorme de a empresa não aceitar. Mesmo assim, não ia ser eu a carregar a culpa de uma possível demissão dela. Era Raquel quem tinha procrastinado o mês inteiro, e era a tia Carmen quem tinha feito de tudo para me atrapalhar. O jantar prosseguiu com aquela típica mistura de gritaria, fofoca e uma falsa camaradagem que só existe em reuniões de família. Enquanto isso, meu celular vibrava com notificações do grupo de trabalho. Meus sócios estavam irritados com a demora, mas ao menos confirmaram que receberam a proposta. No entanto, um deles fez questão de dizer: Bruna, sinceramente, isso não pode mais acontecer. Você colocou sua própria credibilidade em risco por causa disso. Engoli seco. Minha credibilidade. Essas palavras ficaram ecoando na minha cabeça. Tudo o que eu tinha construído nos últimos anos, cada esforço para ser levada a sério, quase foi destruído por causa de gente que não respeita o trabalho dos outros. Por que essa cara? Perguntou minha mãe baixinho, enquanto me ajudava a arrumar os pratos da sobremesa na cozinha. Suspirei e tentei disfarçar. Nada não, mãe. Só cansaço. Ela me olhou com aquele olhar de mãe que sabe que algo está errado, mas não insisti. Acho que ela também estava cansada. De Carmen, de Pedrinho, de tudo. Quando finalmente voltei para casa, já era quase meia-noite. O silêncio do meu apartamento foi um alívio. Sentei no sofá, ainda com a roupa do jantar, e fiquei olhando para o nada. A ficha começou a cair. Todo aquele episódio não era só mais uma humilhação casual. Era o estopim. Carmen e Raquel tinham me subestimado por anos, e dessa vez elas tinham quase me arrastado junto com elas. No dia seguinte, enquanto tomava café e tentava organizar os pensamentos, recebi uma ligação inesperada. Era Lucas, um colega de trabalho com quem eu tinha uma boa relação, mas que não era exatamente próximo. Bruna, tô ligando porque ouvi uns rumores e achei que você deveria saber. Meu coração gelou. Que tipo de rumores? Ele fez uma pausa antes de responder, como se estivesse escolhendo as palavras com cuidado. Parece que sua prima Raquel andou falando umas coisas no mercado. Comentários sobre você, sua posição na empresa. Não quero entrar em detalhes, mas achei que você devia saber. Fiquei em silêncio por alguns segundos, tentando processar aquilo. Obrigada, Lucas. De verdade. Vou resolver isso. Desliguei o telefone e, naquele momento, percebi que precisava agir. Não era só sobre o que aconteceu no Natal. Era sobre tudo o que elas tinham feito ao longo dos anos. As indiretas, as comparações, as tentativas de me colocar para baixo enquanto se promoviam às minhas custas. Tia Carmen e Raquel achavam que podiam me usar como escada sem nunca lidar com as consequências. Mas dessa vez, as coisas seriam diferentes. Eu ia mostrar para elas quem realmente estava no controle. Levantei do sofá e peguei meu laptop. Comecei a fazer uma lista de tudo o que eu sabia sobre elas. Os esquemas, os deslizes, as pequenas trapaças que elas achavam que ninguém tinha notado. Tudo isso era uma arma que eu podia usar. E eu ia usar. No final da tarde, enquanto revisava os e-mails antigos que Lucas tinha mencionado, encontrei algo ainda mais interessante. Uma troca de mensagens entre Raquel e uma pessoa que claramente era um intermediário em uma negociação suspeita. Pelo que eu podia entender, ela tinha usado meu nome e minha empresa como referência para conseguir um contrato, mas sem a minha autorização. Sorri. Era o começo de algo muito maior. Antes de fechar o laptop, meu celular vibrou. Era uma mensagem da própria Raquel. Preciso falar com você, é urgente. A ironia da situação era quase cômica.
Ela provavelmente nem imaginava o que eu tinha acabado de descobrir. Respondi com calma. Claro, prima. Me diz quando você pode vir aqui. Agora era minha vez de brincar. Na tarde seguinte, enquanto arrumava meu apartamento para o encontro com Raquel, me peguei revendo cada detalhe da noite anterior. A ironia da situação não saía da minha cabeça. Eu, que passei o Natal sendo humilhada, agora tinha em mãos uma oportunidade de virar o jogo. Só de pensar nisso, um sorriso involuntário surgia no canto da boca. Raquel chegou pontualmente, como sempre fazia quando estava desesperada. Vestia uma roupa casual demais para alguém que costumava transbordar pretensão, mas seu rosto denunciava tudo. Olheiras profundas, um ar ansioso, quase assustado. Era óbvio que algo não estava certo. Bruna, obrigada por me receber. Eu preciso mesmo da sua ajuda, disse ela sem rodeios, enquanto sentava no sofá. Levantei uma sobrancelha, fingindo surpresa. Ué, achei que a designer de primeira linha não precisasse de ninguém. Meu tom era casual, mas calculado. Ela suspirou e passou a mão pelos cabelos, claramente desconfortável. Eu sei que eu disse umas coisas. Não deveria ter deixado minha mãe falar daquele jeito. Foi errado. Ri baixo e cruzei os braços. Você acha? Raquel me olhou como se implorasse por compreensão. Mas eu não estava disposta a facilitar. Ela desviou o olhar e começou a explicar. A proposta que você enviou? Bem, meus chefes não ficaram tão impressionados quanto eu esperava. Eles disseram que era ok, mas que não tinha nada de excepcional. Agora parece que vão fazer cortes na equipe. E eu tô na mira. Por dentro, eu quase gargalhava. Era exatamente o que eu tinha previsto, mas mantive uma expressão neutra, apenas acenando com a cabeça enquanto ela falava. Então, o que você quer que eu faça? Perguntei, como se a resposta não fosse óbvia. Raquel hesitou antes de responder. Você conhece o mercado. Tem contatos. Talvez pudesse me ajudar a encontrar outra coisa? Ou falar com seus sócios, sei lá, para reverter isso. Tomei um gole do café que tinha preparado enquanto ela falava. Cada palavra dela me irritava mais, mas eu mantinha o controle. Raquel, você sabe o quanto eu me esforcei para construir minha carreira, né? Não foi fácil. E ainda assim, toda vez que a gente se encontra, você e sua mãe fazem questão de me diminuir. Por quê? Ela abriu a boca para responder, mas eu a interrompi. Não, sério, eu quero entender. É só ego? Ou tem algo mais? Raquel ficou sem palavras por alguns segundos, o que já era uma vitória para mim. Então ela murmurou. A minha mãe sempre quis que eu fosse melhor do que todo mundo, principalmente do que você. Aquilo me pegou desprevenida. Não que eu não soubesse que Carmen era competitiva e tóxica, mas ouvir Raquel admitir isso era diferente. Ela acha que se eu não for perfeita, vai ser culpa dela. Tipo, que todo mundo vai dizer que ela falhou como mãe. Parei para processar. Apesar de tudo, era difícil não sentir um mínimo de pena. Carmen não era apenas manipuladora. Ela era obcecada. E Raquel, de certa forma, era só mais uma vítima. Mas isso não mudava nada. Olha, Raquel, eu não vou mentir pra você. É difícil sentir vontade de ajudar alguém que passou anos tentando me sabotar. Minha voz saiu firme, mas calma. Ainda assim, eu não sou como você ou sua mãe. Vou pensar no que posso fazer. Ela parecia aliviada, mas eu ainda tinha cartas na manga. Depois que Raquel foi embora, abri novamente o e-mail com as mensagens comprometedoras que tinha encontrado. Decidi enviar tudo para Lucas. Ele era confiável, e eu precisava de alguém para me ajudar a organizar as informações. No dia seguinte, Lucas me ligou. Bruna, isso aqui é grande. Se você divulgar, pode acabar com a carreira dela. E você acha que eu não sei? Respondi, tentando esconder a tensão na voz. Ele riu. Certo, só quero garantir que você tá preparada. Mas olha só, tem uma coisa que talvez você não saiba. O quê? Lucas fez uma pausa e então disse algo que me fez congelar. Essa pessoa com quem Raquel trocou e-mails parece que também tem conexões com sua tia Carmen. Tem uma mensagem aqui em que ele menciona um esquema envolvendo sua empresa. Meu sangue gelou. Esquema? Que tipo de esquema? Ainda não sei os detalhes, mas vou investigar. Acho que tem mais coisa aí do que a gente imaginava. Desliguei o telefone com o coração disparado. Não era apenas uma questão de vingança ou de provar um ponto. Era algo muito maior. Carmen e Raquel estavam mexendo com minha vida e minha carreira de um jeito que eu nem tinha imaginado. Se elas achavam que podiam continuar impunes, estavam muito enganadas. Passei a noite acordada, analisando os e-mails e mensagens que Lucas tinha me enviado. Cada nova peça do quebra-cabeça revelava mais do que eu imaginava. Carmen e Raquel não estavam apenas envolvidas em pequenas manipulações familiares ou intrigas.
Elas tinham usado meu nome, minha empresa e até contatos que eu mal me lembrava de ter para se promoverem. Raquel parecia ser a principal beneficiária, mas a mente por trás de tudo era claramente Carmen. Por volta das 3 da manhã, meu celular vibrou. Era uma mensagem de Lucas. Bruna, achei algo que você precisa ver. Te ligo amanhã cedo. Meu estômago deu um nó. O que mais podia surgir? Ainda assim, tentei dormir um pouco, sabendo que precisaria de energia para lidar com o que estava por vir. No dia seguinte, Lucas ligou logo cedo, como prometido. Sua voz estava séria, mas havia um tom de excitação. Bruna, isso aqui é muito maior do que eu pensava. Eu fiquei até tarde analisando as mensagens e cruzando informações. Parece que Carmen e Raquel usaram sua empresa como fachada para conseguir contratos em pelo menos 2 projetos. Um deles foi um fracasso total, mas o outro, bem, envolveu uma quantia considerável de dinheiro. Sentei no sofá, tentando processar. Dinheiro? Que tipo de quantia? Lucas hesitou antes de responder. Algo em torno de R$250 mil. Meu coração disparou. O quê? Como elas conseguiram fazer isso sem que ninguém percebesse? Pelo que eu vi, elas usaram o nome da sua empresa para fechar o contrato, mas registraram os pagamentos em outra conta, que provavelmente está no nome de Carmen ou de alguém próximo. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Isso não era só uma questão de vingança ou orgulho ferido. Era um crime. Um esquema fraudulento que podia ter implicações legais sérias, e meu nome estava no meio disso. Lucas, você tem certeza disso? Perguntei, a voz mais baixa do que eu esperava. Tenho, mas a gente precisa de mais provas para levar isso adiante. Eu conheço um jornalista investigativo que pode ajudar, se você estiver disposta. Respirei fundo. Aquilo estava indo para um caminho que eu nunca imaginei. Mas, ao mesmo tempo, parecia o único caminho possível. Certo, fala com ele. Vamos ver onde isso nos leva. Enquanto esperava Lucas entrar em contato com o tal jornalista, decidi agir por conta própria. Minha primeira parada foi no escritório da empresa, onde pedi para acessar documentos antigos relacionados a contratos que tinham passado pelas minhas mãos. Passei horas revisando cada detalhe, tentando encontrar algo que confirmasse as suspeitas de Lucas. Foi no final da tarde que encontrei o que procurava. Um contrato datado de 2 anos atrás, assinado por mim e por Carmen. Meu sangue gelou. Eu nunca tinha autorizado aquele documento. Nunca nem tinha visto antes. Peguei o telefone e liguei para Lucas. Lucas, eu achei. Eles forjaram minha assinatura. Do outro lado da linha, ele respondeu com um tom de urgência. Bruna, isso é grave. Você precisa se proteger. Isso pode te colocar em um problema muito maior se alguém decidir investigar a fundo. Eu sei. Mas agora que eu sei disso, não vou deixar barato. Naquela noite recebi uma ligação de Raquel. Aparentemente, ela ainda não fazia ideia do que eu tinha descoberto. Bruna, tá tudo bem? Você andou meio sumida. Ri, sem conseguir evitar a ironia. Sumida? Não diria isso. Só estou ocupada. Certo. Olha, eu falei com meu chefe hoje e as coisas ainda estão tensas. Se você puder mesmo me ajudar com algum contato, eu ficaria muito grata. Fechei os olhos por um momento, tentando controlar a raiva que borbulhava dentro de mim. Raquel, posso te perguntar uma coisa? Claro. Você sabe alguma coisa sobre um contrato que foi fechado usando o nome da minha empresa há uns 2 anos? Houve uma pausa longa do outro lado da linha. Contrato? Não, por quê? Sua voz era convincente, mas eu sabia que ela estava mentindo. Nada. Só uma curiosidade. Desliguei sem me despedir. A tensão entre nós tinha ficado clara. Raquel sabia que eu estava me aproximando de algo. E pela primeira vez, parecia realmente assustada. Mais tarde, recebi um e-mail de Lucas. Ele tinha marcado uma reunião com o jornalista que mencionou. O nome dele era Gustavo, e ele parecia interessado em investigar a história. Mas antes que eu pudesse me aprofundar nos detalhes, uma notificação chamou minha atenção. Era um e-mail anônimo. O título dizia apenas, "Cuidado com sua tia." O conteúdo era ainda mais perturbador. Ela sabe que você está investigando, e não vai ficar parada. Fiquei paralisada, lendo aquelas palavras repetidamente. Quem tinha enviado aquilo? E como sabia o que eu estava fazendo? Um arrepio percorreu minha espinha. Pela primeira vez, percebi que Carmen talvez fosse ainda mais perigosa do que eu imaginava. Na manhã seguinte, acordei com a sensação de estar sendo observada. Era paranoia, claro, mas o e-mail anônimo não saía da minha cabeça. Ela sabe que você está investigando, e não vai ficar parada. Essas palavras se repetiam como um mantra. Quem tinha enviado aquilo? E o mais importante, como Carmen poderia saber? Lucas me ligou antes das 9h. Bruna, bom dia. Tudo pronto para a reunião com Gustavo? Ele conseguiu alguns horários para a gente se encontrar hoje à tarde. Sim, claro, respondi,
tentando soar tranquila, mas minha voz deve ter entregado a inquietação. Tá tudo bem? Ele perguntou preocupado. Contei sobre o e-mail anônimo. Lucas ficou em silêncio por alguns segundos, depois disse: Isso muda as coisas. Se alguém de dentro está avisando, significa que Carmen está atenta. Precisamos ter mais cuidado. E se for uma armadilha? Perguntei, a dúvida corroendo minha mente. Pode ser. Mas também pode ser alguém querendo te ajudar. A gente descobre com o tempo. À tarde, encontrei Lucas e Gustavo em um café discreto no centro de São Paulo. Gustavo era um homem nos seus 40 e poucos anos, com cabelos grisalhos e um olhar afiado do tipo que parece enxergar além das palavras. Então, Bruna, Lucas me deu um resumo da situação. Isso é grande. Se tudo o que você tem for verificável, podemos expor Carmen de um jeito que ela nunca vai se recuperar. A ideia de desmascarar minha tia publicamente era tentadora, mas também assustadora. Por mais que ela merecesse, isso significava abrir um buraco na minha própria família. Um que talvez nunca fosse fechado. Eu só quero justiça, respondi firme. Se isso significar expor ela, que seja. Gustavo acenou, satisfeito com minha determinação. Vou começar a trabalhar no que vocês me passaram, mas preciso de mais. Especialmente sobre esse contrato que você encontrou. Se a assinatura foi realmente falsificada, é uma prova contundente. Depois da reunião, voltei para casa e decidi que precisava encarar Carmen diretamente. Não fazia sentido continuar no escuro. Liguei para ela e minha tia atendeu com aquele tom jovial e artificial que sempre usava. Bruna, que surpresa! Tá tudo bem? Podemos nos encontrar? Quero falar com você. Claro, querida. Vamos marcar um café, que tal? Fiz questão de sugerir um lugar público. Não sabia do que Carmen era capaz, mas preferia não arriscar. Cheguei ao café antes dela. A espera foi breve, mas suficiente para que minha mente criasse 1000 cenários diferentes. Quando Carmen apareceu, estava impecável como sempre, vestindo um conjunto caro e exibindo um sorriso confiante. Bruna, que bom te ver, disse ela, com um tom exageradamente caloroso, enquanto se sentava. Eu preciso ser direta, comecei, sem rodeios. Eu sei sobre o contrato. O sorriso dela vacilou por um segundo, mas logo voltou. Que contrato? Aquele que você assinou em meu nome. 2 anos atrás. Ela piscou lentamente, fingindo confusão, mas havia algo nos olhos dela. Uma faísca de nervosismo. Não faço ideia do que você está falando, querida. Inclinei-me para a frente, encarando-a. Não minta para mim, Carmen. Eu tenho o documento. Sei que você falsificou minha assinatura. E vou levar isso adiante. Por um instante, o disfarce caiu. O sorriso desapareceu, e ela estreitou os olhos, avaliando-me. Você não faria isso. Por que não? Porque somos família. Ri, uma risada curta e amarga. Família? Desde quando você se importa com isso? Você passou anos me humilhando, me sabotando, me usando. E agora quer falar de família? Ela se recostou na cadeira, cruzando os braços. Tudo o que fiz foi por Raquel. E você, Bruna, sempre foi tão fácil de manipular. Era quase um favor. Você nunca soube jogar esse jogo. A franqueza dela me pegou de surpresa. Era como se Carmen tivesse desistido de fingir. O problema é que agora eu sei. E você vai pagar por tudo isso. Carmen sorriu. Um sorriso frio que me deu arrepios. Boa sorte com isso. Ela se levantou e saiu antes que eu pudesse responder. Fiquei sentada, sentindo uma mistura de raiva e impotência. Mas uma coisa era certa. Ela estava preocupada, mesmo que tentasse esconder. Quando cheguei em casa, encontrei um envelope jogado por baixo da porta. Não tinha remetente, apenas meu nome escrito à mão. Abri com cuidado, meu coração acelerado, e dentro havia uma única folha de papel. Era uma cópia de um documento, outro contrato, também assinado por mim, mas que eu nunca tinha visto antes. Na parte inferior, uma anotação escrita à mão dizia: Ela tem mais cartas na manga do que você imagina. Se prepare. Fechei os olhos, tentando controlar o pânico que começava a surgir. A batalha contra Carmen estava apenas começando, e ela estava disposta a tudo para me destruir. Fiquei olhando para o contrato falsificado por vários minutos, incapaz de processar o que estava diante de mim. Não era só a assinatura falsificada. O conteúdo do documento era ainda mais perturbador. Ele vinculava minha empresa a um investimento em um projeto que claramente nunca existiu. Carmen estava usando meu nome e minha credibilidade como escudo para algum esquema obscuro. Tentei me acalmar e pensar racionalmente. Quem teria enviado esse envelope? E como essa pessoa sabia exatamente o que eu estava investigando? Lembrei do e-mail anônimo que recebi no dia anterior. Alguém estava me ajudando. Mas com que intenção? Aquilo era um favor ou uma armadilha? Peguei o telefone e liguei para Lucas. Preciso que você veja algo. Agora. Lucas chegou em menos de 1 hora.
Mostrei a ele o contrato, e seu rosto imediatamente refletiu o mesmo choque que eu senti. Isso aqui é pesado, Bruna. Carmen tá mexendo em um vespeiro. Esse esquema pode envolver muito mais gente do que imaginamos. E o pior é que eu nem sei de onde veio isso. Encontrei o envelope jogado na porta. Lucas franziu a testa, claramente desconfiado. Quem quer que tenha enviado isso tá jogando um jogo perigoso. E você tá bem no meio dele. Eu sei. Suspirei, frustrada. Mas não posso recuar agora. Se eu não fizer nada, ela vai continuar com isso. Lucas assentiu, mas ainda parecia preocupado. Vamos levar isso pro Gustavo. Ele precisa ver isso o quanto antes. Na reunião seguinte com Gustavo, o jornalista analisou o contrato com um olhar clínico. Depois de alguns minutos, ele soltou um assobio baixo e balançou a cabeça. Isso aqui é explosivo. Mas também é uma bomba relógio, Bruna. Se Carmen descobrir que você tem isso, vai fazer de tudo para te silenciar. Então precisamos agir rápido. Minha voz saiu mais determinada do que eu esperava. Gustavo acenou. Certo. Vou começar a investigar quem mais está envolvido nisso. Mas você precisa de uma proteção maior. Vou ativar alguns contatos para garantir que, se algo acontecer, essa história ainda vá ao ar. Antes de sairmos, Gustavo fez questão de me alertar novamente. Carmen não chegou até aqui sendo descuidada. Se ela foi capaz de falsificar assinaturas e manipular contratos, imagine o que mais ela pode fazer. Voltei para casa com um peso nos ombros. Cada vez mais, a sensação de estar sendo observada aumentava. A paranoia começou a se transformar em realidade quando, ao entrar no meu apartamento, percebi que algo estava fora do lugar. A janela da sala, que eu tinha certeza de ter fechado antes de sair, estava aberta. Revirei cada canto do apartamento, mas nada parecia ter sido roubado. Ainda assim, o desconforto era inegável. Liguei para Lucas, que insistiu em vir até minha casa. Quando ele chegou, trouxe consigo uma calma que eu não sabia que precisava. Você tem certeza de que não foi você mesma quem deixou a janela aberta? Lucas, eu tô com a cabeça cheia, mas não sou tão distraída assim. Isso aqui tá estranho. Ele olhou ao redor, como se procurasse algo fora do comum. Depois de um tempo, suspirou. Bruna, pode ser coincidência, mas acho que a gente não pode mais confiar que tá seguro. Você deveria considerar sair daqui por uns dias. A ideia de fugir me irritava. Era como se eu estivesse deixando Carmen vencer. Mas Lucas tinha razão. Eu precisava ser estratégica. No dia seguinte, enquanto empacotava algumas coisas para sair temporariamente, recebi uma ligação que me pegou desprevenida. Era minha mãe. Bruna, a tia Carmen tá espalhando umas coisas sobre você. Tá todo mundo comentando. Meu corpo ficou tenso. Que tipo de coisas? Ela disse que você tá descontrolada, obcecada com trabalho, e que tá inventando mentiras sobre ela e a Raquel. Disse até que você tá tentando prejudicar a própria família. Segurei o telefone com força, tentando conter a raiva. E você acreditou? Claro que não. Mas sabe como é? As pessoas ouvem isso e começam a falar. Tô te ligando pra avisar, porque acho que as coisas estão saindo do controle. Agradeci e desliguei, mas a ligação só reforçou o que eu já sabia. Carmen estava tentando desestabilizar minha credibilidade antes que eu pudesse agir contra ela. À noite, quando cheguei no apartamento que Lucas tinha alugado para mim, recebi outra mensagem anônima. Era uma foto de Carmen com um homem desconhecido, ambos apertando as mãos em um ambiente que parecia um escritório luxuoso. Junto à imagem, uma legenda simples. Esse é o próximo passo dela. Se você não se mexer, ela vence. O mistério continuava, mas algo em mim mudou naquele momento. Eu não era mais a pessoa que ficava na defensiva. Estava na hora de tomar a ofensiva e mostrar para Carmen que ela não era intocável. Passei horas olhando para a foto que recebi. O homem ao lado de Carmen parecia familiar, mas eu não conseguia lembrar de onde. Ele tinha um rosto marcado pelo tempo, uma postura confiante, e algo nele me incomodava profundamente. Quem quer que tivesse me enviado a foto queria que eu o investigasse, mas por onde começar? Peguei o telefone e liguei para Lucas, que parecia estar se tornando a única pessoa em quem eu realmente confiava. Lucas, eu recebi mais uma mensagem. Dessa vez, é uma foto da Carmen com um homem. Acho que ele pode ser importante no esquema dela, mas não sei quem é. Me manda a foto. Vou dar uma olhada e ver se consigo descobrir algo. Enviei a imagem, e em menos de 10 minutos, Lucas me ligou de volta. Bruna, eu acho que sei quem ele é. Meu coração acelerou. Quem? Esse é Renato Alves. Ele é dono de uma empresa de consultoria que já esteve envolvida em alguns escândalos financeiros no passado. Fraudes em licitações, lavagem de dinheiro. Ele é perigoso. E o que ele tem a ver com a Carmen? Se eles estão trabalhando juntos, significa que a coisa é maior do que imaginávamos.
Renato não se envolve em nada pequeno. No dia seguinte, Gustavo ligou com outra notícia importante. Bruna, conseguimos confirmar que o primeiro contrato fraudulento que você encontrou gerou um pagamento para uma conta que está registrada em nome de uma empresa fictícia. E adivinha quem está ligado a essa empresa? Renato Alves? Perguntei, já antecipando a resposta. Exatamente. Carmen está envolvida até o pescoço com ele. Mas isso ainda não é suficiente para incriminá-la diretamente. Precisamos de algo mais concreto. Minha mente começou a trabalhar. Eu precisava de uma prova definitiva. Algo que conectasse Carmen diretamente aos crimes de Renato. Gustavo, e se eu conseguisse acessar o computador dela? Perguntei, com uma ideia mal formada ainda ganhando forma na minha cabeça. Isso seria arriscado, mas se você conseguir, pode ser o que precisamos. Na semana seguinte, o destino me deu a oportunidade perfeita. Minha mãe me ligou para dizer que Carmen estava organizando uma festa de aniversário para Pedrinho na casa dela. Toda a família estaria presente, e era a desculpa perfeita para me infiltrar. Preparei meu plano com cuidado. Cheguei à festa fingindo o mesmo sorriso falso que Carmen costumava usar. A casa dela estava cheia de parentes, e a música alta ajudava a encobrir minha presença. Enquanto ela fazia questão de exibir sua hospitalidade exagerada, aproveitei para explorar a casa. Encontrei o escritório dela no segundo andar, uma sala luxuosa com prateleiras cheias de livros que duvidei que ela já tivesse lido. O computador estava sobre a mesa, mas trancado com uma senha. Peguei o pendrive que Lucas havia preparado e o conectei. Ele continha um programa que devia copiar os dados automaticamente, mas eu sabia que precisava ganhar tempo. De repente, ouvi passos no corredor. Meu coração disparou. Desliguei o monitor e me escondi atrás da porta. Os passos pararam e uma voz familiar chamou. Bruna! Era Raquel. Por um instante, achei que ela iria entrar, mas depois de alguns segundos, os passos se afastaram. Soltei o ar que estava prendendo e voltei para o computador. O programa tinha terminado de copiar os arquivos. Peguei o pendrive e saí rapidamente da sala. De volta ao apartamento, entreguei o pendrive para Lucas. Ele começou a analisar os dados imediatamente. Depois de algumas horas, encontrou algo que nos deixou estarrecidos. Um e-mail de Renato para Carmen, detalhando um plano para usar a próxima reunião da minha empresa como forma de desviar dinheiro. Eles estavam planejando roubar diretamente da conta corporativa, e Carmen seria a intermediária. Isso é o que a gente precisava, Bruna. Isso coloca ela diretamente no esquema. Senti uma mistura de alívio e raiva. Alívio por finalmente ter algo concreto contra Carmen, mas raiva por perceber até onde ela estava disposta a ir para me destruir. E agora? Perguntei. Lucas me olhou com seriedade. Agora, a gente entrega isso para Gustavo. Ele vai saber o que fazer. Antes que pudéssemos avançar, recebi outra mensagem anônima. Desta vez, o tom era diferente. Cuidado com Renato. Ele já sabe que você está no caminho dele. Isso não vai acabar bem. Era um aviso, mas também parecia uma ameaça. Eu sabia que estava entrando em território perigoso, mas recuar não era uma opção. Carmen e Renato haviam cruzado todos os limites, e eu estava pronta para garantir que eles pagassem por isso. Depois de ler a mensagem anônima, percebi que o jogo havia se tornado muito mais perigoso. Renato Alves sabia que eu estava no encalço dele, e se ele era tão poderoso quanto Lucas e Gustavo diziam, isso significava que eu corria um risco real. Ainda assim, eu não podia recuar. Aquela era a minha chance de colocar um ponto final em tudo que Carmen tinha feito. Gustavo analisou os arquivos durante dias, e o que ele encontrou era suficiente para derrubar qualquer um. Além do e-mail incriminador entre Renato e Carmen, havia outros documentos que conectavam minha tia a fraudes em pelo menos 3 empresas, incluindo uma de fachada que, para minha surpresa, tinha o nome de Raquel no registro. Parece que sua prima não é tão inocente quanto você imaginava, disse Gustavo, enquanto me mostrava os documentos. Fiquei paralisada por um momento. Apesar de tudo, eu ainda via Raquel como uma vítima da manipulação da mãe, mas ali estava a prova de que ela também estava envolvida. Carmen colocou Raquel nesse esquema para protegê-la? Ou ela sabia o que estava fazendo? Perguntei, tentando entender. Isso só elas podem responder. Mas, de qualquer forma, Raquel agora é cúmplice. Lucas se aproximou, a expressão grave. Bruna, isso aqui é suficiente para derrubar Carmen, Raquel e até Renato. Mas você precisa estar pronta para as consequências. Isso não vai acabar sem luta. Eu sabia que ele estava certo. A queda de Carmen significaria uma ruptura definitiva com minha família, e Renato não ia aceitar ser exposto sem retaliar. Mesmo assim, eu estava decidida. Vamos seguir em frente. Gustavo, você pode publicar tudo? Posso. Mas antes preciso confirmar algumas informações. Se a gente errar em algo...
Eles podem usar isso contra nós. Enquanto Gustavo verificava os dados, recebi uma ligação inesperada. Era minha mãe. Bruna, eu não sei o que está acontecendo, mas a Carmen veio aqui hoje. Ela parecia nervosa, perguntou sobre você. E o que você disse? Só que você estava trabalhando muito. Ela ficou me olhando de um jeito estranho, como se estivesse tentando descobrir algo. Depois, disse que você devia parar de mexer com coisas que não entende. O que está acontecendo, filha? Engoli seco. Minha mãe não fazia ideia do que estava em jogo, e eu não queria envolvê-la. Nada demais, mãe. Não se preocupe. Bruna, eu conheço minha irmã. Ela não é confiável. Toma cuidado, tá? Eu prometi que tomaria e desliguei, mas a sensação de perigo só aumentava. Carmen estava começando a se mover, e eu precisava agir rápido. 2 dias depois, Gustavo marcou uma reunião urgente. Bruna, a confirmação que precisávamos chegou. Tudo está sólido. Estou preparando a matéria, mas preciso que você saiba. Quando isso for publicado, vai ser um terremoto. Eu estava pronta para isso, ou pelo menos achava que estava. O que eu não esperava era o que aconteceu em seguida. Naquela noite, enquanto voltava para casa, notei que estava sendo seguida. Um carro preto mantinha uma distância constante, mas clara o suficiente para me deixar desconfiada. Acelerei o passo, tentando chegar ao prédio o mais rápido possível. Assim que entrei, o carro desapareceu. Meu telefone vibrou assim que fechei a porta do apartamento. Era uma mensagem anônima novamente. Pare agora, ou vai se arrepender. O medo tomou conta de mim, mas a raiva logo o substituiu. Carmen e Renato estavam tentando me intimidar, mas eu não ia recuar. No dia seguinte, fui até o escritório de Gustavo para revisar os últimos detalhes da matéria. Ele parecia calmo, mas havia algo no olhar dele que me deixou inquieta. O que foi? Perguntei enquanto ele folheava os documentos. Recebi um telefonema hoje de manhã. Era uma ameaça. Alguém sabe que estamos trabalhando nisso. Você acha que foi o Renato? Provavelmente, mas isso não muda nada. Vamos publicar, e eles vão ter que lidar com as consequências. Eu assenti, tentando esconder minha preocupação. Mas, no fundo, sabia que as coisas estavam prestes a sair do controle. Naquela noite, Lucas apareceu no meu apartamento com uma expressão séria. Bruna, a gente precisa conversar. O que aconteceu? Ele hesitou antes de responder. Recebi uma ligação de um amigo da polícia. Ele disse que Carmen foi vista entrando em um hotel de luxo com Renato hoje à tarde. Parece que eles estão planejando algo. O que isso significa? Significa que eles sabem que estamos prontos para agir e vão tentar nos impedir. Antes que eu pudesse responder, meu telefone tocou. Era Raquel. Bruna, por favor, a gente precisa conversar. É urgente. Sobre o quê? Sobre a minha mãe. Ela tá fora de controle. Houve um tom de desespero na voz dela que me deixou intrigada. Tudo bem, me diz onde você tá. No café da esquina da casa da avó Lúcia. Bem rápido, por favor. Desliguei o telefone e olhei para Lucas. Parece que Raquel quer falar. Você acha que é seguro? Só tem um jeito de descobrir. Peguei minha bolsa e saí, sem saber que aquele encontro mudaria tudo. O café na esquina da casa da avó Lúcia estava quase vazio quando cheguei. Raquel estava sentada em uma mesa perto da janela, mexendo nervosamente no celular. Parecia desgastada, muito diferente da mulher confiante e altiva de sempre. Assim que me viu, acenou com a mão, visivelmente ansiosa. Sentei na cadeira à frente dela, cruzando os braços. O que foi tão urgente assim? Gente? Ela olhou ao redor, como se estivesse certificando-se de que ninguém a escutava, antes de sussurrar. A minha mãe. Bruna, ela tá... diferente. Tem algo errado. Ergui uma sobrancelha, desconfiada. Diferente como? Raquel se inclinou para a frente, abaixando ainda mais a voz. Ela sabe que você tá investigando. E tá obcecada. Desde que Renato apareceu, ela tem feito coisas que... eu não consigo entender. Parece paranoica, mas ao mesmo tempo, tá planejando algo grande. Como você sabe disso? Perguntei, mantendo a calma enquanto por dentro, meu coração acelerava. Raquel hesitou por um momento antes de responder. Eu ouvi ela falando com Renato. Ela disse que você precisa ser controlada, antes que arruine tudo. Eu tentei perguntar o que ela queria dizer com isso, mas ela só me mandou calar a boca. E você só resolveu falar comigo agora? Perguntei, o tom mais ácido do que eu pretendia. Ela desviou o olhar, envergonhada. Eu achava que era só um jogo de poder, como ela sempre faz. Mas agora tô começando a achar que é mais sério. Bruna, ela vai fazer alguma coisa. Respirei fundo, tentando manter a mente clara. O que exatamente ela tá planejando? Raquel balançou a cabeça. Eu não sei, mas Renato falou sobre dar um fim no problema. Eu não sei se ele estava falando de você, da investigação ou de outra coisa, mas tô com medo.
Aquelas palavras caíram como uma pedra no meu peito. Renato não parecia ser o tipo de pessoa que fazia ameaças vazias, e Carmen nunca hesitava em manipular quem estivesse ao seu alcance. Por que tá me contando isso agora? Raquel? Ela me olhou nos olhos, a voz trêmula. Porque eu sei que se minha mãe cair, eu vou cair junto. E não quero isso. Não assim. Foi a primeira vez que vi Raquel tão vulnerável. Por mais que eu estivesse furiosa com ela, não podia ignorar o fato de que ela estava tentando me ajudar. Ou pelo menos, salvar a própria pele. Certo? Você quer minha ajuda? Então vai ter que fazer mais do que falar. Ela pareceu hesitar, mas acabou assentindo. O que você precisa que eu faça? Quero tudo o que você souber sobre Carmen e Renato. Mensagens, ligações, encontros, tudo. Raquel respirou fundo, mas concordou. Tá bem, vou te mandar o que eu tiver. Naquela noite, enquanto analisava as informações que Raquel havia me enviado, Lucas chegou com uma notícia urgente. Gustavo acabou de me ligar. Ele recebeu uma mensagem ameaçadora. Parece que Renato tá jogando pesado agora. Meu estômago revirou. O que dizia a mensagem? Era simples. Desista ou pague o preço. Senti a raiva fervendo dentro de mim. Eles não vão parar, Lucas. Então a gente também não pode parar. 2 dias depois, Gustavo finalmente publicou a matéria. Foi um golpe devastador para Carmen, Renato e todos os envolvidos. A reportagem detalhava os contratos fraudulentos, as empresas de fachada e os milhões desviados. Mas o que mais chamou a atenção foi a conexão direta entre Carmen e Renato. A repercussão foi imediata. A imagem de Carmen como a tia bem-sucedida e a mãe exemplar desmoronou em questão de horas. As redes sociais ficaram cheias de comentários e especulações, e os jornalistas começaram a cercar a casa dela em busca de respostas. Eu sabia que aquilo não era o fim, mas era um começo. Na mesma noite, recebi uma ligação de Raquel. Sua voz estava frenética. Bruna, minha mãe surtou. Ela tá dizendo que vai te fazer pagar, que você acabou com a vida dela. Raquel, você precisa se afastar dela agora. Eu não posso. Ela tá me ameaçando também. Disse que se eu não ajudar, vai jogar toda a culpa em mim. A ligação foi interrompida por um barulho alto do outro lado. Raquel? Tá tudo bem? Eu preciso ir, disse ela rapidamente, antes de desligar. Senti o pânico começar a crescer. Carmen estava perdendo o controle, e isso a tornava ainda mais perigosa. Na manhã seguinte, recebi uma nova mensagem anônima. Dessa vez não era um aviso, era uma ameaça clara. Você foi longe demais. Agora é a sua vez de perder. No mesmo instante, meu telefone tocou. Era Lucas. Bruna, a polícia acabou de prender Renato. E Carmen? Houve uma pausa antes de ele responder. Não a encontraram ainda. A ausência de Carmen era mais assustadora do que a prisão de Renato. Ela estava desaparecida, mas certamente não fora derrotada. E agora, a batalha final parecia estar mais próxima do que nunca. Os dias que se seguiram foram os mais tensos da minha vida. Renato estava preso, mas Carmen havia sumido do mapa. A polícia, a imprensa e até os próprios cúmplices dela estavam tentando encontrá-la. Eu, por outro lado, sentia que o silêncio dela era o prelúdio de algo maior. Carmen não era o tipo de pessoa que aceitava a derrota de forma discreta. Raquel me ligava diariamente, desesperada. Sua mãe havia cortado qualquer comunicação com ela, deixando-a em um estado de pânico constante. Bruna, eu acho que ela tá planejando alguma coisa. Não consigo dormir. Não consigo comer. Você precisa fazer alguma coisa. Raquel, você precisa se acalmar. Ficar nervosa não vai ajudar. Eu sei, mas... Ela sempre disse que se um dia fosse encurralada, faria o que fosse preciso para garantir o controle. Eu não sei o que isso significa, mas tenho medo. Desliguei a ligação com um peso ainda maior nos ombros. A questão agora não era se Carmen agiria, mas quando. Na noite seguinte, Lucas apareceu no meu apartamento com uma expressão sombria. A gente tem um problema, Bruna. Mais um? Perguntei, tentando disfarçar o nervosismo com sarcasmo. Ele colocou o celular na minha frente. Era uma notícia de última hora. Uma das testemunhas-chave do esquema de Renato, um contador que havia aceitado colaborar com as investigações, havia sido encontrado morto em sua casa. Meu Deus, murmurei, o coração disparado. Você acha que foi a Carmen? Eu não sei, mas não acho que foi coincidência. O medo começou a se transformar em pânico real. Se Carmen estava disposta a eliminar pessoas para proteger a si mesma, então ninguém estava seguro. Lucas, e se ela vier atrás de mim? Por isso estou aqui. Você não vai ficar sozinha. No dia seguinte, Gustavo conseguiu novas informações sobre o paradeiro de Carmen. Ele havia rastreado movimentações financeiras
que indicavam que ela estava usando um hotel de luxo no Rio de Janeiro como esconderijo. É um lugar discreto, mas caro. Ela tá queimando dinheiro rápido. Isso significa que está desesperada. Lucas sugeriu que informássemos a polícia imediatamente, mas algo me dizia que isso não seria suficiente. Eu sabia que Carmen só seria capturada quando quisesse. Ela não vai ficar lá por muito tempo. Se a gente agir rápido, pode pegá-la antes que desapareça de novo. Viajei para o Rio com Lucas e Gustavo, movida por uma mistura de determinação e ansiedade. Assim que chegamos ao hotel, tentamos agir com discrição. Gustavo havia conseguido um contato dentro do local, que confirmou que Carmen estava hospedada ali, mas saía pouco e evitava qualquer tipo de interação com os funcionários. Enquanto esperávamos no saguão, Lucas me chamou a atenção para uma cena que quase me fez congelar. Carmen havia acabado de sair de um elevador, usando óculos escuros e um lenço que cobria parte do rosto. Ela caminhava apressadamente em direção à saída. É ela, sussurrei, a adrenalina tomando conta de mim. E agora? Perguntou Lucas. Sem pensar, me levantei e a segui. Ela entrou em um carro estacionado na frente do hotel e eu corri para pegar um táxi. Lucas e Gustavo vieram atrás, claramente preocupados com minha impulsividade. O carro de Carmen seguiu por várias ruas até parar em uma casa isolada. Em um bairro afastado. Esperei de longe, observando enquanto ela entrava na residência. Você tem certeza de que quer continuar com isso? Perguntou Lucas. Mais do que nunca. Decidi confrontá-la. Entrei na casa sem bater, a porta estava destrancada. Carmen estava na sala, mexendo em um laptop, e quase caiu da cadeira quando me viu. Bruna! Exclamou claramente surpresa, mas logo recuperou o tom debochado. Veio me visitar? Que corajosa! Você passou dos limites, Carmen. Renato tá preso. Seu esquema foi exposto. Acabou. Ela riu, mas havia algo de perturbador na maneira como o fazia. Você realmente acha que acabou? Não seja ingênua. Sempre há um jeito de recomeçar. Não dessa vez. Você tá sozinha. Até a Raquel te abandonou. O sorriso dela desapareceu por um segundo, mas logo voltou. A Raquel nunca foi forte o suficiente para jogar esse jogo. Ela não entende o que é necessário para sobreviver. Mas você tá me surpreendendo. Sabia? Isso não é um jogo, Carmen. Você arruinou vidas, incluindo a minha. Ela levantou-se, caminhando lentamente em minha direção. Eu te dei uma lição, Bruna. Ensinei como o mundo funciona. E olha pra você agora, finalmente aprendendo a lutar. Antes que eu pudesse responder, Lucas entrou na sala, seguido por Gustavo. A presença deles fez Carmen recuar, mas seu olhar permaneceu fixo em mim. Você vai pagar por tudo isso, Carmen. Minha voz saiu firme, sem traço de hesitação. Talvez, disse ela dando de ombros. Mas não hoje. Foi então que ouvimos o som de sirenes ao longe. Gustavo havia chamado a polícia antes de entrarmos, garantindo que Carmen não teria como escapar. Ela olhou pela janela, o sorriso finalmente desaparecendo de seu rosto. Pela primeira vez, vi algo que nunca tinha visto em Carmen. Medo. Acho que acabou mesmo, disse Lucas, enquanto as sirenes ficavam mais próximas. Ela não respondeu. Apenas se sentou novamente, como se estivesse resignada ao destino que a aguardava. Enquanto Carmen era levada pela polícia, um misto de alívio e exaustão tomou conta de mim. Sabia que ainda havia muito a ser resolvido, mas naquele momento, pela primeira vez em anos, senti que o controle estava de volta às minhas mãos. O dia seguinte foi uma mistura de silêncio e caos. Carmen estava sob custódia da polícia, e os noticiários estavam repletos de reportagens detalhando o esquema fraudulento que ela havia montado com Renato. Mesmo com ela presa, eu sabia que a batalha não tinha acabado. Ainda havia feridas na minha família que provavelmente nunca seriam curadas. Raquel foi a primeira a me procurar. Ela apareceu no meu apartamento com o rosto inchado de tanto chorar. Bruna, eu não sei o que dizer. Deixei-a entrar, sem responder. Ela se sentou no sofá e começou a falar de forma apressada, como se as palavras fossem desaparecer se ela não as soltasse de uma vez. Eu não sabia até onde ela tinha ido. Acredite, se eu soubesse, teria tentado impedir. Mas agora tudo desmoronou. Minha mãe tá presa, e meu nome tá ligado a esse escândalo. Meu chefe já disse que vai me demitir. Raquel, você sabia de algumas coisas. Não adianta fingir que foi pega de surpresa. Minha voz era firme, mas não cruel. Você teve chances de fazer a coisa certa antes disso tudo acontecer. Ela abaixou a cabeça, balançando-a em negação. Eu só queria agradar minha mãe. Sempre foi assim. Não importa o que eu fizesse. Nunca era o suficiente para ela. Suspirei. Por mais que fosse difícil admitir, eu entendia parte do que ela estava dizendo. Carmen tinha uma habilidade única de manipular todos ao seu redor.
Agora é sua chance de mudar isso. Ninguém mais vai segurar sua mão ou te proteger. Você vai precisar enfrentar as consequências das suas escolhas. Raquel assentiu, as lágrimas voltando a escorrer pelo rosto. Você acha que um dia vai me perdoar? Fiquei em silêncio por um momento antes de responder. Talvez, mas não agora. Minha mãe foi a próxima a me procurar. Ela chegou com o olhar cansado e uma postura que eu nunca tinha visto antes. Vulnerabilidade. Bruna, posso entrar? Deixei-a entrar e preparei um café. Sentamo-nos à mesa da cozinha e ela começou a falar. Eu não sei como as coisas chegaram a esse ponto. Sempre soube que sua tia era complicada, mas nunca imaginei que ela fosse capaz de tudo isso. Ela é capaz de mais do que você pensa, mãe. Sempre foi. Só que ninguém quis enxergar. Ela assentiu, mexendo o café distraidamente. Você tá certa. Eu devia ter feito algo antes. Mas sabe, Carmen sempre teve esse poder sobre as pessoas. Ela fazia você acreditar que era melhor não se meter. E agora todo mundo tá pagando o preço por isso. Minha mãe me olhou nos olhos. E pude ver a dor ali. Você é forte, Bruna. Mais forte do que eu jamais fui. E apesar de tudo, tenho orgulho de você. Foi uma das poucas vezes em que ela disse isso. E por um momento, senti um peso sair dos meus ombros. Algumas semanas depois, a justiça começou a ser feita. Renato foi condenado por diversos crimes, incluindo fraude e lavagem de dinheiro. Carmen ainda aguardava julgamento, mas tudo indicava que passaria muitos anos na prisão. A mídia havia esmiuçado sua vida, expondo não só seus crimes, mas também sua arrogância e desprezo por todos ao seu redor. Raquel, por outro lado, estava tentando reconstruir sua vida. Ela havia perdido o emprego e a confiança de muitos, mas estava disposta a começar de novo. Não vou ser como a minha mãe, ela me disse em uma ligação. Prometo para mim mesma que vou fazer diferente. Quanto a mim, pela primeira vez em muito tempo, sentia que minha vida estava no controle. A poeira estava baixando, e comecei a reconstruir minha carreira sem as sombras de Carmen e Raquel me puxando para baixo. O mais importante era que eu finalmente entendia meu valor. Algo que Carmen tentou apagar por anos. Na última vez em que vi Carmen, foi durante uma audiência. Ela estava algemada, mas ainda tentava manter aquela postura de superioridade que sempre a definiu. Quando nossos olhares se encontraram, não havia mais desprezo nos olhos dela, mas algo que se assemelhava a respeito, ou talvez uma aceitação amarga de que havia perdido. Ela sorriu levemente, como se dissesse: "Você venceu." Eu não retribuí. Apenas me levantei e saí do tribunal. O passado estava encerrado. Agora eu estava pronta para começar de novo.